sequência, e aproveitando, NutriSaúde Summit, na sequência nós temos a mesa redonda sobre climatério e menopausa. Abordagens de A a Z na prática clínica. Temos as palestrantes doutora Silvia Bretz, Luísa Volpe e a mediadora Vanderly Marchiori. Vamos ter a apresentação. Climatério e menopausa. Abordagens de A a Z na prática clínica. Luísa Volpe, nutricionista, técnica em estética facial e corporal, especialista em nutrição clínica, mestre em medicina interna, professora de pós-graduação em nutrição em várias instituições de ensino, coordenadora de pós-graduação, palestrante em congressos na área de nutrição e estética. Vanderly Marchiori, nutricionista e fitoterapeuta, mentora em fitoterapia clínica, fundadora da Associação Paulista de Fitoterapia, vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição em Saúde Mental e consultora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Silvia Bretz, formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pós-graduada em endocrinologia e metabologia, agraciada em diversos anos com méritos por atuações na área da endocrinologia, nacional e internacionalmente. Vários cursos de extensão nas áreas de nutrição, fitoterapia, medicina integrativa e essenciais florais. Membro de diversas associações nacionais e internacionais na área de endocrinologia e correlatas. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Acho que, continuando, com as descrições, eu sou uma mulher de 58 anos, acima do peso. Estou vestida com uma blusa vermelha, uma saia azul escura e uma sandália. E eu acho que a gente tem muito a contribuir com a saúde feminina e com a harmonia entre as pessoas, porque quando falamos de climatério e menopausa, principalmente eu, junto com essas duas amigas queridas e extremamente competentes, a gente vai colocar mais equilíbrio na vida das pessoas e dos casais, certamente. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista. Eu tenho, acho que 1,58 m. Sou baixinha. Estou vestindo um macacão branco com flores rosas e uma sandália branca. Uso óculos e hoje meu óculos é transparente. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite de toda a organização do evento, a vocês que estão aqui. Tá? E meu nome é Silvia, eu tenho um cabelo espivitado, um óculos colorido, preto e branco, uma blusa preta e uma calça preta e branca, e estou aqui para tentar esclarecer tudo que puder sobre climatério e menopausa. Excelente, então podemos começar. Eu vou ser a mediadora dessas duas beldades competentes. E a minha primeira pergunta vai para a doutora Silvia, que eu vou deixar de chamar de doutora a partir de agora, porque vamos trazer um pouquinho de leveza para isso, né, Silvia? Qual é a diferença entre climatério e menopausa? E qual é o padrão ouro de abordagem nessa fase? Bem, a gente chama de menopausa. A menopausa é uma data de aniversário. É quando você está há 12 meses consecutivos sem menstruação. Já o termo climatério, ele é muito mais abrangente, porque ele abrange desde as primeiras oscilações hormonais, que podem acontecer 10 anos antes da menopausa em si, propriamente dita, a menopausa e a pós-menopausa. Então, o termo climatério é muito mais abrangente, mas todos nós acabamos, não só no Brasil, como fora do Brasil, falando sobre menopausa, que seria a data de aniversário de 12 meses sem menstruar, como se fosse todo esse período. Tá? Bem, o padrão ouro de tratamento para a menopausa seria exatamente repor os hormônios faltantes, tá? Sempre que possível, da forma mais natural e de formas mais fisiológicas, né?
e, sempre que possível, também da forma bioidêntica, né? E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Basicamente, isso. Bom, o padrão ouro seria uma reposição hormonal. No entanto, dieta adequada, exercícios são fundamentais no tratamento da menopausa. Perfeito. Luísa, e quais são os fatores nutricionais envolvidos na menopausa em relação aos sintomas? Que os sintomas são complexos. Bom, vamos lá. Gente, pasmem, né? Mas como nutricionista, a gente tem que começar a pensar na menopausa desde quando o bebê nasce, né? Então, a influência hoje, a gente sabe que a influência, inclusive no estado gestacional, tudo que acontece dentro ali daquele útero vai programar metabolicamente esse bebê, né? Então, começa aí, é muito mais do que pensar na menopausa, você tem que pensar muito antes, né? E, então, a gente tem os fatores da programação metabólica, a gente tem o início da vida daquele indivíduo, daquela mulher. Então, se ela foi amamentada, quanto tempo, como que foi a alimentação complementar. Então, a gente vê a necessidade do profissional nutricionista inserido em várias áreas, e aí a gente enfatiza a importância da nutrição materno-infantil, né? Até porque o ganho de peso excessivo, a alimentação nos primeiros anos, vai trazer uma menarca precoce. E a menarca precoce está influenciada com a menopausa precoce, né? Então, a gente tem que pensar já como que a gente quer chegar na nossa menopausa, né? Como que a gente quer que os nossos pacientes cheguem? Então, hoje a gente já tem estudos falando que o estilo de vida, desde a infância até a fase adulta, vão estar correlacionados com o grau de sintomas e a intensidade desses sintomas, né? Então, a gente trabalha uma nutrição muito preventiva, não deixar chegar na menopausa com um estado de saúde debilitado. Então, a gente já começa a pensar precocemente, enquanto ainda tem produção hormonal, nos níveis de ingestão de cálcio, que são muito importantes, magnésio, boro, para a formação óssea, né? A gente pensa também na questão cognitiva, da importância de vários nutrientes, principalmente cofatores mitocondriais, para que essa mulher não chegue na menopausa e com o declínio do hormônio tenha uma relação de falta de memória, esquecimento, aquela questão até de fadiga mesmo, a questão da sarcopenia. Então, hoje a gente vê a importância da nutrição, principalmente desde ali da programação metabólica até chegar na menopausa. E aí, quando o sintoma já está instalado, de trabalhar, né, com os nutrientes, com a fitoterapia para minimizar. Porque a menopausa é isso, né? Ela pode ser um período muito agradável, desde que a gente tenha tanto a parte, né, medicamentosa e de terapia hormonal, mas a parte principalmente da alimentação e da suplementação. Vou tomar a liberdade de dar um pitaco aqui, né, com um ponto de vista. Eu acho que a gente tem também... Eu tenho um preditivo sempre para as mulheres, né? Quando eu atendo uma mulher jovem que ela vem para mim com uma questão de TPM exacerbada, de endometriose, síndrome do ovário policístico, eu já começo naquele momento a trabalhar o fígado dela, o consumo de gorduras, o consumo inadequado de fitoquímicos. O Rodrigo já começou mostrando a importância do consumo de polifenóis, e a gente sabe que o brasileiro não consome fitoquímico nem perto da metade do que deveria consumir. Então, começar a fazer esse consumo o mais cedo possível nos faz chegar no climatério, que existem mulheres que ficam realmente 8, 10 anos, né, Silvia, no climatério, e você já vai suavizando os sinais e sintomas. E, pela medicina chinesa, a gente sabe também, né, que o fígado é o estresse. E quem não é estressado hoje em dia, não é mesmo? Então, acho que a gente tem que ter um olhar, né, e essa é a nossa dinâmica, de ter um olhar integral para todas as nossas pacientes e falar sobre isso.
Mas vamos lá, que nós temos várias coisas ainda para falar. Sílvia, quais são os principais sintomas e como é que fica a sexualidade dessa mulher? Ótima pergunta. Bem, vocês podem ficar um pouco surpresas sobre os sintomas. A tríade clássica, irritabilidade, calores, ressecamento vaginal, são apenas assim um mínimo de sintomas, tá? A gente tem N sintomas que a gente não liga à menopausa, mas que eles são sintomas da menopausa. Então, além de irritabilidade, insônia, transtornos de humor, esquecimento, fadiga, cansaço, dificuldade de encontrar palavras, dificuldade de raciocínio, névoa mental, aumento do índice de diabetes, aumento do colesterol, aumento do risco cardiovascular, aumento da incidência de infarto, aumento da incidência de AVC, dores articulares, aumento do peso, diminuição da massa muscular, ressecamento íntimo, diminuição da libido, coceira vaginal, secura labial, secura ocular, enfim, quem não tem dores articulares, enfim, são entre uma série de outros sintomas que são sintomas menopausais, sendo que as pessoas ligam apenas os calores como menopausa. E volta e meia, eu, infelizmente, ouço mulheres dizendo: eu não precisei fazer reposição hormonal. Será que essa pessoa, ou será que os médicos estão prontos a informar os benefícios na diminuição do Alzheimer, na diminuição da osteopenia e da osteoporose, enfim. Então, são muitos sintomas, tá, que são vistos e a mulher acaba sendo tratada por 10.000 médicos, enquanto que, eventualmente, um gelzinho pela pele poderia ser muito mais benéfico do que e mais econômico do que se tratar com diversos especialistas sobre diversos sintomas, tá? E a sexualidade? Sobre a sexualidade na menopausa da mulher menopausada não deixa nada a dever para uma mulher jovem, principalmente que ela já está desencanada, ela já sabe o que quer e não precisa de estar tão preocupada com a contracepção, mas uma boa reposição dos hormônios faltantes em doses fisiológicas não tira ela do páreo de jeito nenhum, posso garantir. Agora, Luísa, me diga uma coisa, o que você tem de experiência com o ganho de peso dessas mulheres? O que você vê que é... Porque isso é fato, né? A gente entrou no climatério, você continua comendo exatamente as mesmas coisas, treinando com a mesma intensidade, mas o seu quadril mostra uma diferença que você não pediu. Como é que é isso? Bom, gente, o meu público, né, por trabalhar com nutrição estética, vocês imaginam que é praticamente 99% mulheres. Mas hoje o público masculino tem crescido e os homens, vou contar para vocês que eles são bem assíduos à nutrição estética. Eles gostam bastante e eles são bem caprichosos ao cumprir o planejamento dietético. Mas, em relação às mulheres, o que a gente observa muito no consultório que parece que é um marco, né? Elas chegam já falando: entrei na menopausa e ganhei 2 quilos, entrei na menopausa 3 quilos, e aquilo é crescente, não ficam nos 2 quilos daquela fase inicial, né? E a grande questão está na diminuição da ação estrogênica, principalmente no comportamento dos nossos neurotransmissores, né? Então, a gente tem a relação, inclusive, ali de dopamina, de serotonina. Lembrem só que a serotonina, que é nosso hormônio da alegria, do prazer, a gente depende dela para a produção de melatonina. E um dos motivos que a mulher tem insônia é na desregulação de todo esse processo. Então, a gente tem que modular esses neurotransmissores. E a gente consegue fazer isso muito via suplementação
suplementação, né? E a própria questão hormonal também. Pela diminuição do estrogênio, uma compensação da adrenal, a mulher ela começa com uma secreção um pouquinho aumentada de cortisol. E por isso a irritabilidade, né? Porque o cortisol, gente, vejam, ele não é um hormônio ruim, pelo contrário, ele é o nosso hormônio da agilidade. Por exemplo, se a gente estiver lá, passando na rua e um cachorro vir correr atrás de você para te morder, você vai correr? Por quê? Porque o cortisol, a adrenalina, né? Mas o problema é que sempre tem um cachorro atrás da gente querendo morder, né? A gente sempre tem alguma coisa nos incomodando. E esse aumento de cortisol de maneira crônica, ele interfere muito também no ganho de peso, principalmente de gordura na região abdominal, tanto visceral quanto subcutânea. E na própria adrenal, a gente tem essa compensação e o aumento da testosterona na mulher também. Lembram na faculdade, quem é nutricionista, a gente sempre falava, na menopausa a mulher deixa de ser pera e se transforma em maçã. Não era isso que falavam? Há 20 anos atrás, era assim que a gente aprendia na faculdade, né? Então, essa relação é hormonal, né? Até porque a gente tem muitos receptores na região glúteo-femoral. Tanto é que a celulite, ela só acontece nessa região, né? Na região abdominal não acontece celulite, nem no braço. Quando a gente tem alteração, é por aumento de tecido adiposo, mas não acontece o processo fibrótico, né? Já o excesso de gordura na região abdominal, a principal causa é essa elevação do cortisol e da testosterona. Então, mais uma vez, a própria modulação desses hormônios acaba sendo bem-vindas até para evitar esse ganho de peso. E a outra questão, gente, é a fadiga que a paciente chega para a gente, né? Há uma diminuição muito expressiva da função mitocondrial. E aí ela se sente cansada. E esse cansaço diminui a atividade física e também não só atividade, mas a atividade diária dela, né? Então, de executar funções que gastem energia. E, obviamente, com consumo aumentado em relação à disfunção de leptina, de grelina, faz com que esse ganho de peso venha a acontecer. Então, eu trabalho com longevidade já tem uns 3 anos, assim, com um foco maior em compostos bioativos, fitoterapia para longevidade. Mas você me chamou a atenção com um comentário. Você disse que mulheres nem sempre têm os sinais e sintomas e que... Será que elas precisam fazer essa terapia de reposição hormonal de qualquer maneira que seja, com sinais e sintomas ou sem? Como é que é essa... Novamente, ótima pergunta. Né? Pelos benefícios que a gente conhece, que uma boa reposição hormonal traz, seria muito interessante poder fazer a reposição hormonal na janela de oportunidade, tá? Porque ela vai tratar uma série de sinais e sintomas em todos os âmbitos que a gente comentou agora. Então, uma boa reposição, um estrogênio administrado da via certa, na época certa, da mesma forma, uma testosterona, uma testosterona, uma progesterona, perfeito. Então, seria muito interessante, ouçam essa pílula dourada de conhecimento. Várias vezes eu ouço, eu não precisei fazer reposição porque eu não tive calor, porque eu não tive isso. É claro que cada uma vai ter um olhar específico, individualizado, dentro das suas necessidades. É claro que os sinais e sintomas são fundamentais. É claro que essa mulher tem que ter um laboratório adequado, uma clínica adequada, exames de imagem adequado, enfim, uma série de coisas para que ela tire o melhor proveito possível, tenha a melhor qualidade de vida possível, introduzindo precocemente. É claro que cada paciente é uma paciente, tem que ser individualmente avaliada e sempre que possível, uma reposição. Porém, naquelas que não podem ou naquelas que não querem fazer uma reposição hormonal, a gente pode
contribui da mesma forma, utilizando uma dieta adequada, fitoterápicos, suplementação ortomolecular e, eventualmente, até outros medicamentos. Eu digo que hoje, né, eu sou menopausada há 12 anos, 11, 12 anos. E hoje, com o avanço dos produtos em fitoterapia, existe um marco, né? Você tem hoje produtos que são seguros e eficazes. E para as mulheres, eu sempre tive uma contraindicação, a minha família inteira tem a genética positiva para câncer de mama, então eu sempre tive todas as contraindicações, e além da minha doença autoimune. Sou portadora de esclerose múltipla primária progressiva e é uma dificuldade você fazer algumas reposições. Então, vir com os tratamentos complementares, vir com todo o olhar complementar, faz toda a diferença. Mas me desculpe interromper, mas o fitoestrógeno não faz uma reposição, ele não tem a mesma ação que um hormônio, mas os fitoterápicos certamente são bem-vindos, mas que fique claro, né, para todos. Excelente. Que o que não for hormônio não faz a sua função, mas certamente dá um Ele mimetiza, amplo né? suporte. Ele mimetiza. Agora, Luísa, você começou a falar sobre algumas queixas comuns, né? Além do peso, o que mais as mulheres trazem de queixas ali no seu consultório? Fadiga, sono? Eu acho que o principal que incomoda muito é o calorão, né, o fogacho. Então, esse é um determinante para buscar ajuda, né? Eu vejo muito a necessidade ali delas, até no desespero mesmo, de buscar até em redes sociais hoje, né? A gente tem muita informação, elas acabam comprando suplementos, chá, naquela tentativa de minimizar. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa de orientação, precisa da clínica do paciente para entender. Então, acho que o fogacho é o principal. A questão de libido e sexualidade. E hoje, gente, eu chamo a atenção que não é só na menopausa. Hoje eu tenho pacientes, às vezes, de 32, 35, 40 anos, que têm uma queixa muito grande em relação à libido, em relação à diminuição de lubrificação vaginal, né? Que tem a ver não com o contexto só hormonal, mas tem a ver com o contexto comportamental também. Como que está a vida dessa paciente em relação aos seus sentimentos, as suas emoções, como que está em relação à sua alimentação, porque para a gente produzir, sintetizar hormônio, a gente precisa de matéria-prima, e a matéria-prima é nutricional, né? Então, é uma paciente que não pratica exercício físico, que está acima do peso, que come comida de aplicativo, né? Que tem uma quantidade ali de gordura saturada, de gordura trans, que não ingere fibra, que não tem um intestino funcionante. Qual é o impacto disso em relação a essa questão de libido, de sexualidade, né? Então, quando a gente vê o paciente na menopausa reclamando, a gente tem uma questão que é hormonal, só que às vezes essa questão ela já vem de muito antes. Então, melhorar a libido do paciente quando ele ainda tem hormônio, quando ele está na fase fértil, eu acho que é um principal desafio para que a gente possa transformar a mulher menopausada numa mulher feliz, né? Porque é a melhor época da vida dela, se vocês forem pensar. É a época que os filhos já estão grandes, é a época que não tem mais tanta responsabilidade financeira, né? Ela está numa época de curtir, mas muitas vezes isso acaba não existindo por questões de saúde, mesmo a ausência de saúde, né? E por questões aí de diminuição hormonal. E a questão da secura vaginal, que está correlacionada com libido, e eu sempre pergunto isso para minha paciente no consultório. Tá, mas você não tem vontade ou você não tem lubrificação? Porque são condutas diferentes, né? Então, uma está vinculada com a outra, mas a gente tem que pensar, a gente tem que ter essa conversa com a paciente, né? E não só as pacientes menopausadas. E a questão de fadiga também, né? Então, aquela paciente que ela reclama
reclama, eu já acordo cansada. E eu sempre pergunto, né? Eu acho que na anamnese a gente tem que, na conversa com a paciente, tá, qual que é o período do dia que você sente mais cansaço? Porque cansaço ao final do dia, cansaço à noite, ok, né, gente? Já passamos ali o dia. Não é normal esse cansaço excessivo, mas é natural. Agora, aquela pessoa que já acorda cansada ou que tem ali uma diminuição de energia logo após o almoço, né? Que tem influência muito da questão do pico glicêmico, tudo isso vai nos dar diretrizes para melhor conduta. Agora, Silvia, mito ou verdade? Terapia de reposição hormonal realmente causa câncer? Ai, maravilha, ótima pergunta novamente. Bem, vamos embora esclarecer isso, abrir as cabecinhas. Bom, teve um estudo do WHI, em 2002, que associou as terapias de reposição hormonal, todas num saco só, ligada a cânceres e tromboses, especialmente câncer de mama. Bom, esse estudo ele foi mal desenhado, porque ele administrou estrogênio equino conjugado, ou seja, estrogênio de uma égua numa mulher, junto com acetato de medroxiprogesterona, que não é uma progesterona que tenha uma ação igual ao nosso organismo, que faz no nosso organismo a mesma ação. Então, a gente chama isso de, digamos, um hormônio isomolecular, é o que a gente procura usar. E administraram em mulheres acima de 65 anos. Ora, um hormônio de uma égua com acetato de medroxiprogesterona em mulher idosa tinha que dar o quê? Um samba de crioulo doido, e foi o que aconteceu. E aí, dessa forma, suspenderam as reposições, e foi um momento que foi um desserviço para a comunidade, né? Não só científica, como para as próprias pacientes, mas foi um momento de excelente elucidação. Porque aí foi constatado que a terapia estrogênica isolada, ela, inclusive, melhora, diminui o índice de câncer, tá, de mama. Descobriu-se que o hormônio ligado ao câncer de mama seria a progesterona e não a progesterona natural micronizada, ou seja, os derivados sintéticos, os progestínicos, tá? E descobriu-se também que a via de administração hormonal é muito importante, porque se você usar um estrogênio pela pele, você não vai ter trombose. Se você usar uma progesterona natural micronizada, ela não está correlacionada com o índice de câncer de mama. Então, surgiu esse conceito de que depende do tipo de reposição hormonal que você vai fazer, depende da forma, da via de administração, se as doses são ou não fisiológicas, e, enfim, o termo janela de oportunidade foi criado. Então, o que é a janela de oportunidade? É introdução da reposição quando, assim que faltantes, o quanto mais cedo possível para que essa mulher possa ter os benefícios pela vida, tá? Enquanto que não se começa mais uma reposição hormonal acima dos 60. Essa mulher pode tirar mais proveito quando ela usa o hormônio precoce, os hormônios indicados, nas doses indicadas, ela vai tirar muito mais proveito, e muitas vezes não se começa tardiamente, que pode até piorar o perfil cardiovascular. Então, todos esses detalhes vão nos esclarecendo e mostrando a importância de uma boa reposição hormonal. Luísa, menopausei, envelheci, a pele mudou ou não mudou? E o que fazer com ela se a densidade dela mudou?
Bom, gente, a pele é consequência aí da diminuição da ação estrogênica, né? O estrogênio é que manda aí em todos os nossos tecidos conectivos, né? Então, tecido conjuntivo é o estrogênio que manda. Então, quando a gente tem uma diminuição, a gente diminui textura de pele, a gente diminui a questão articular, a preservação dessa articulação e o osso também. Até porque o osso, aquela parte da matriz óssea, ela é colágeno. Só que ela é um colágeno mineralizado, por isso que ele é duro, tá? E hoje, o que a gente percebe? Que na menopausa há uma diminuição de densidade dérmica. E agora eu quero que vocês façam um exercício bem fácil. Pega no interno de braço de vocês. Como é que é? Agora pega aqui, ó, na lateral. Não é mais denso? É mais denso. O interno de coxa e o interno de braço, ele tem uma relação com osteopenia e osteoporose. Então, se vocês pegarem o paciente de vocês e eles têm uma menor densidade dérmica nessa região, significa que as chances de osteopenia e osteoporose são maiores, justamente pela diminuição da densidade dérmica e a densidade mineral óssea. E por isso que a gente estimula, através da alimentação, o consumo de proteínas, e aí, gente, pode ser qualquer tipo de proteína, vegetal, animal, pode ser whey, pode ser colágeno, pode ser proteína de origem vegetal, esses módulos proteicos, tá? Que são muito importantes. A mulher, ela precisa de grandes quantidades de proteína para sintetizar músculo, osso e pele, tá? E a gente tem alguns suplementos que são importantes. O silício é um nutriente muito importante, que ele tanto ativa o fibroblasto quanto o osteoblasto na síntese de pele e de colágeno, tá? Então, a gente tem que estar pensando numa suplementação, porque a gente tem uma diminuição de silício, né, endógena. A gente tem que pensar em outros cofatores também. Então, vitamina C, ferro, mulheres menopausadas que têm deficiência de ferro, têm também diminuição de síntese, tanto muscular, quanto pele, quanto osso. E vocês têm que pensar que é algo estrutural. Não adianta se encher de bioestimulador se você não tem, primeiro, uma alimentação adequada, né? E, segundo, a questão da sustentação. Porque quando eu tenho, por exemplo, uma flacidez de interno de braço e eu vou bioestimular, pode até melhorar a densidade dérmica, mas se não tem um tecido muscular que vá sustentar essa pele, porque como que fica bonito quando a pele está aderida à musculatura, né? Então, mulheres têm que fazer musculação, gostando ou não gostando. E não adianta começar na menopausa, você tem que começar muito antes da menopausa, né? Não querem ficar flácida? Não adianta pensar em procedimento. Procedimento é caro, procedimento até funciona, mas o melhor é a alimentação com a musculação. Que delícia, né? Tudo que a gente queria ouvir, né? Tem que fazer musculação. A gente tem... Eu sou do time que tem a cara de pau. Quem mais tem a cara de pau de dizer que aqui está tudo certinho e que o músculo do tchau está em ordem? Está tudo em ordem. Só que não. Só que não. Agora, mais um mito. Ou não. Testosterona na menopausa. Sim ou não? Por quê, Silvia? Então, hoje em dia existe... a gente pode usar a testosterona na menopausa nos casos de desejo sexual hipoativo, tá? E aí sim, pela via transdérmica, para a mulher é melhor, é diferente do que o Rodrigo falou. Para o homem, a testosterona é o principal hormônio e ele precisa, sim, repor a testosterona. Da mesma forma que a mulher, para ela repor a testosterona, ela precisa, primeiro, ter o desejo sexual hipoativo, que é a primeira indicação, tá? E, além disso, o mulherio adora chegar no consultório e pedir por testosterona. Só que, muitas vezes, elas não sabem que, se ela não tem um nível de estrogênio adequado, a testosterona não vai fazer efeito, vai aromatizar, a testosterona pode virar estradiol.
Se ela tiver um estradiol baixo, a testosterona vai fazer um efeito de se transformar em estrogênio para defender o corpo feminino. Então, primeiro, você tem que estar com os níveis de estrogênio adequados para que você possa fazer o proveito da terapia de reposição da testosterona em doses fisiológicas. Tá? É bom também ressaltar que, para outros fins, como ganho de massa muscular e tudo mais, a testosterona para a mulher não fica sendo tão indicada. Tá? Então, o pessoal, eu quero ficar bombada, eu quero isso. Não é com testosterona, porque eu vou te dar 10 mil efeitos colaterais e não vou conseguir fazer o efeito adequado. Então, a reposição no homem é de uma forma, a reposição na mulher é de outra. Testosterona, ok, pode sim, em doses fisiológicas e dependendo do tipo de testosterona e também pela pele. Agora, a gente estava falando de um mito, que você falou se dá câncer, se não dá câncer, né? A primeira coisa que a gente tem que estar atento na reposição hormonal, gente, é sobre o ganho de peso. O ganho de peso está super relacionado. Ganho de peso, alcoolismo e sedentarismo, esses sim, estão extremamente relacionados ao câncer de mama. Nós já recebemos perguntas da plateia, mas nós ainda temos as nossas. Alopécia, Luísa, ela acontece na menopausa? E o que a gente faz com ela? Na verdade, a gente tem vários tipos de alopécia e existe uma que é a alopécia androgenética, né, que tem envolvimento com a relação da testosterona. Por isso que, ao desencadear, às vezes acontece na menopausa, principalmente na mulher. Porque lembram que eu falei da questão da adrenal em tentar compensar a ausência do estrogênio? E aí há uma conversão em testosterona pela uma enzima chamada 5-alfa-redutase, em mulheres que são geneticamente predispostas. Por isso que a mulher começa a ficar calva, principalmente nessa região, né? Ela aumenta as entradas, ela cai, a gente consegue visualizar o couro cabeludo. Porque quando você pega uma mulher e você olha para ela e você visualiza o couro cabeludo, significa que ela tem algum tipo de alopécia, né? E essa alopécia androgenética, ela pode ser desencadeada na menopausa, justamente por esse aumento da testosterona. E a gente tem algumas estratégias nutricionais para minimizar, que são os inibidores de 5-alfa-redutase. E um deles, que eu gosto muito de usar na mulher menopausada, é o óleo de semente de abóbora, por causa da ação do beta-citosterol. Então, ele acaba modulando essa 5-alfa-redutase e acaba diminuindo essa ação de alopécia nas mulheres. Silvia, rapidamente, o que você faz com as mulheres que não podem fazer reposição hormonal convencional? E quando começa e quando termina essa terapia de reposição hormonal? Bom, vamos começar com a segunda pergunta, né? Só um minutinho, antes de você começar, estão me pedindo, para quem quer fazer pergunta, colocar a sua pergunta através do QR Code que está aqui na nossa tela, tá? Então, vamos na pergunta de novo? Isso, então a pergunta de novo é, quando começa e quando termina a reposição hormonal? E o que você faz com mulheres que, como eu, são desrecomendadas para terapia convencional? Então, conforme a gente já havia dito, a melhor época de começar a reposição hormonal seria na tal da janela de oportunidade, que seria o quanto antes que ela apresente sintomas para começar a reposição. E, hoje em dia, a gente trabalha com um termo chamado LED, que chama-se Lowest Effective Dose, e que, mal traduzido para o português, a gente chama de UBD, que é ultra baixa dose, que para a gente fazer a reposição o quanto mais tempo, melhor. Antigamente se fazia por 5, por 10 anos, tá? Antigamente se parava aos 60, eu já faço reposição há 20 anos, tá? Podem calcular aí a minha idade, tá? Hoje em dia, enquanto houver benefício, a gente pode adaptar e usar
lifetime, pela vida fora, tá? Sendo não tem data para parar, mas não se começa após os 60, tá? A outra pergunta foi quando começa e quando para, e a outra? Quando não pode fazer a convencional. Quando não pode fazer a convencional, primeira coisa, dieta adequada, tá? Exercícios fundamentais, o que comer e o não comer. Eu vou dar um toquezinho no que não comer, só um toquezinho. Fique à vontade. Lembrando que reposição hormonal, álcool, não combinam, tá? Pode aumentar os calores, não usar muito café, álcool, muitos condimentos. Tem o que usar, que ela vai dizer, mas eu só queria pontuar algumas coisas aqui, né? A dieta, o exercício, suplementação fitoterápica, tá? Extremamente válida. Eu tenho excelentes resultados com diminuição dos fogachos. Novamente, os fitoterápicos não repõem os hormônios, mas eles minimizam os sintomas, tá? Nós temos os suplementos de minerais, vitaminas, a vitamina D, o cálcio, o magnésio, uma série de suplementações. Para as mulheres que, eventualmente, continuam com calores mesmo assim, a gente pode usar alguns inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que ajudam também nos fogachos, a oxibutinina, a gabapentina. Lá fora, agora, foi lançado agora no dia 2 de maio, no último consenso brasileiro de menopausa, o fezolinetan, tá? Que é uma medicação antagonista da neuroquinina, e outros medicamentos que eventualmente venham a colaborar, ou seja, sempre há lugar para fazer alguma coisa para a mulher menopausada que ela não sinta tantos desconfortos, porque os sintomas vão literalmente de A a Z. E o que a gente deve comer, Luísa? Bom, gente, primeiro, né, frutas, verduras e de maneira variada. Eu acho que esse é o principal ponto e a principal dificuldade no consultório. Eu normalmente dou uma dica para os meus pacientes assim, porque, gente, com os anos de experiência, a gente vai sabendo o que funciona e o que não funciona. Porque quando a gente se forma, a gente tem aquela ansiedade de entregar aquele planejamento dietético lindo, maravilhoso, e que o paciente nem abre. Muitas vezes, né? Ele nem abre o arquivo, ele nem, né? Ou ele vai lá na primeira semana e compra tudo que você manda e tudo apodrece na geladeira porque ele não come, né? Então, a minha dica para o meu paciente, como que eu trabalho? Eu falo para ele o seguinte: você vai no mercado, você vai comprar 3 opções de fruta e 3 de verdura, ok? Na próxima semana, você não pode comprar as mesmas que você comprou na semana anterior, para fazer com que ele evite a monotonia alimentar. Porque hoje, o grande problema das pacientes, e principalmente das menopausadas, é a dificuldade de fazer as refeições em casa, ter variedade, porque normalmente elas já moram sozinhas, elas não querem cozinhar porque já cozinharam a vida inteira, então elas não querem ir no mercado porque elas já estão de saco cheio do mercado, né? Então, fazer com que elas realmente variem. E comer fruta, verdura, arroz, feijão, comida de verdade, gente. A gente tem que resgatar, como nutricionista, a cultura da reeducação alimentar. Precisa comer, não pode restringir carboidrato, porque a pele vai ficar igual uma uva passa. Carboidrato é muito importante, mas qual carboidrato? A distribuição, só o nutricionista, gente, só o nutricionista é o profissional habilitado a falar de alimentação e fazer uma prescrição dietética. Nós temos todas as ferramentas para fazer o cálculo nutricional, a distribuição disso. Isso é de vocês. Não percam isso, façam isso com muita atenção, né? E a questão de não comer também, só puxando um gancho aqui, a cafeína, gente, isso é muito importante, tá? A gente tem visto, e eu tenho estudado cada vez mais pela questão do lipedema, né? Cafeína não pode ser utilizada em pacientes que têm um hiperestrogenismo, porque tem um sítio de competição em relação à enzima,
e atrapalha. Então, por exemplo, e a gente às vezes não está falando nem de café, a gente está falando de suplemento de cafeína, porque o desespero é tão grande para emagrecer que ela quer tomar um termogênico, e que essa ação da cafeína vai alterar, tanto em pacientes que fazem reposição hormonal, né, pacientes que têm hiperestrogenismo, então lipedema, endometriose, celulite, né? Então a gente tem um grau aí de segurança de 70 miligramas por dia de cafeína. É em torno de 150 ml de café coado, é pouco, tá? E tem gente que toma o cafezinho todos os dias, tá? E o álcool também, né? Que é bom o vinho, mas o problema é o álcool. E aí, gente, a gente tem alguns tabus também, né, dentro da nutrição. E aí eu vou passar aqui para a rainha da nossa fitoterapia, soja. Consumir, não consumir, quando consumir? Então, vamos explicar aqui, né? Já vou até atender uma pergunta que veio aí do público de alimentos funcionais. A gente já fala sobre isso junto, né? Alimento funcional é todo aquele que tem uma função definida, o que tem composto bioativo, que faz a diferença, seja na função do órgão ou na expressão daquele órgão, na melhora de ação do órgão. Então, isso posto, como é que é a soja? Nós devemos entender que a soja contém isoflavona. Tá? Então, são duas coisas diferentes. As isoflavonas, principalmente a dadzineina e a genisteína, elas são compostos bioativos presentes na glicinimax. Glicinimax é o grão da soja. Você, bebendo suco, extrato hidrossolúvel à base de soja, você não tem isoflavona disponível. Você consumindo edamame, você não tem isoflavona disponível. Você consumindo tofu, você não tem isoflavona disponível, porque ela só está na forma de aglicona, a glicona, que é a forma ativa, quando ela está fermentada. Estou certa, Dé? Estou, né? E essa forma de aglicona, ela é o que mimetiza os nossos hormônios. Então, se você quer usar um alimento com excelente fonte de proteína, porque a soja é uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, ela deve ser incluída, sim. Se você não tiver problema de alergia, né, que é menos de 1% da população que tem uma alergia, você pode ter intolerância a alguns fitatos e alguns compostos por ser uma leguminosa, e você deve tratar de outra maneira, mas como terapia de reposição hormonal não convencional, comer o grão ou comer o alimento não funciona. Usar as isoflavonas para reduzir alguns sinais e alguns sintomas, doutora Sônia Rolim, a doutora Silvia Saito, no hospital em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, elas têm várias publicações com desenvolvimento de gel, de encapsulados, de produtos à base de glicinimax com eficácia e segurança comprovados. A forma de apresentação é outra. E aí eu já trago para todos os alimentos com propriedades funcionais. Os alimentos com propriedades funcionais, eles são, sim, muito úteis na nossa saúde como um todo. Né? O Rodrigo falou muito bem da pele vermelha do amendoim, riquíssimo em resveratrol, que é um excelente fitoquímico na prevenção e na melhora da circulação sanguínea. E a tâmara é um alimento riquíssimo em resveratrol também. Então, nós temos vários alimentos que, na forma de alimento, eles podem ser consumidos, mas que, quando você quer uma atividade muito específica, você vai precisar usar com padronização de dose na maneira adequada a isso. Silvia, e as mulheres que têm na família câncer de mama, ou que já tiveram, ou têm trombose, que têm problemas mais sérios de saúde, o que a gente faz com elas? Bom, várias pessoas perguntam sobre trombose, cistos, enfim, câncer na família. Felizmente, as coisas estão sendo bastante elucidadas. Novamente,
cada caso é um caso. E, realmente, os portadores de BRCA1 e 2 estão relacionados, sim, à presença de câncer de mama. No entanto, a gente tem que fazer a pesquisa desses pacientes. Trombose. Antes de mais nada, a gente tem que esclarecer que tipo de hormônio a gente vai usar. A gente vai usar os hormônios isomoleculares. São aqueles que fazem no nosso corpo os mesmos efeitos que o nosso próprio hormônio. Isomoleculares, bioidênticos, eles são quase parecidos, não são exatamente parecidos, mas que a gente usa quase como sinônimos. Usando esse tipo de hormônios já é uma garantia, tá? Trombose, você vai evitar e você pode fazer a reposição pela via do estrogênio pela via transdérmica. Já não pode fazer pela via oral, porque aí sim você pode e vai agravar e desencadear um caso de trombose nas pessoas que têm tendência. Cistos, pólipos, cistos. Que tipo de cisto? É um cisto da mama? Qual é a classificação dele? BIRADS 1, 2, 3, 4? Quer dizer, primeiro, esses cistos e nódulos têm que estar estáveis. Se for um BIRADS 3, ele tem que acompanhar 2 anos para ver se ele estabiliza. E o estrogênio, ele pode alimentar alguns cistos e alguns miomas. No entanto, se você fizer um controle adequado, anual, desse paciente, com doses fisiológicas, raramente isso vai acontecer com os hormônios indicados, tá? Em casos de câncer na família, hoje isso era um tabu, né? Hoje em dia, a presença de câncer na família não necessariamente impede uma reposição, exatamente pelo tipo de hormônio e pela via que a gente vai usar. Tá? A progesterona, cuidado, gente, o tipo de progesterona, ela tem que ser natural micronizada, ou, no máximo, se ela não for isomolecular, a única progesterona, derivado sintético aprovado hoje, não só pela SOBRAC, Sociedade Brasileira de Climatério, ligada a órgãos internacionais, é a dihidrogesterona. Então, a gente tem... queria desmistificar, tirar o mito. Não tem conflito de interesse. Sandrena gel, estreva gel, o estrogel, todos esses hormônios, eles são bioidênticos ou são isomoleculares. Eles estão nas farmácias. Mas é da indústria. É da indústria, sim, mas eles não têm aquela ação nociva. Por exemplo, uma norestriona, que seria uma progesterona não indicada, como tem várias progesteronas não indicadas. Então, a gente vai usar preferencialmente dihidrogesterona ou progesterona natural micronizada para a gente não ter os efeitos adversos negativos, e aí sim a gente pode ficar mais tranquila. Novamente, cada caso é um caso, cada história pessoal, de doença familiar é avaliada. E, eventualmente, até mesmo a gente, hoje em dia, pode e deve fazer uso de algumas... Por exemplo, o uso de estrogênio local, ele já está aprovado para quem já teve câncer de mama. Isso foi lançado no consenso de 2 de maio. Mas tem que ser por um profissional experiente e que saiba o que está fazendo. Tá? Senão é melhor não fazer besteira. Eu já vou até emendar. E a preocupação com as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares principalmente, porque o câncer você já abordou. Isso. Já vamos terminar esse assunto. As doenças cardiovasculares. Quando a pessoa tem uma doença... quando você começa uma reposição cedo, você diminui as chances de desenvolver dislipidemia, desenvolver aumento da pressão, diminui as chances de infarto, AVC. Se você inicia uma reposição tardia, você pode piorar as condições cardiovasculares. Então, tem que saber o momento de entrar, como entrar. Agora, uma doença cardíaca descompensada, uma doença hepática descompensada, isso aí você não pode entrar numa reposição hormonal. Tá? E, Luísa, como na parte nutricional, o que fazer, né, com
com esse risco de doenças cardiovasculares na mulher menopausada? Controle alimentar, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Aquilo que eu falei de variedade de frutas e verduras, fibra, gente. Fibra, a população brasileira consome em torno de 14 gramas de fibra. Imaginem que a recomendação é 25, no mínimo, tá? Mas hoje a gente tem nos artigos que quando a gente tem lá uma dosagem de 30 gramas de fibra por dia, a gente consegue uma diminuição bem significativa da incidência e no controle dessas doenças. Agora, a questão não adianta comer fibra sem tomar água, né? Então, tem que estar junto, tem que estar casado, né? Mas, principalmente, a injeção de fibra. Se a gente consegue bater a fibra durante os dias, é o segredo, porque daí, automaticamente, você já vai precisar de uma alimentação adequada, entendem? Você não vai conseguir via uma alimentação industrializada ou via... Hoje, a gente tem, né, na indústria, alimentos e alimentos. A gente consegue ter alguns alimentos saudáveis, até porque a gente tem que pensar na rotina dessas pacientes, né? Em relação, às vezes a gente precisa de algo muito prático e até os módulos proteicos. Hoje a gente tem na indústria também módulos proteicos que ajudam muito no início do tratamento, em você adicionar essa fibra em forma de módulo nas refeições com baixa quantidade de fibra para modular a carga glicêmica da dieta. Hoje nós temos muitos vegetais ultracongelados de excelente qualidade, muitos enlatados de excelente qualidade, que só tem o alimento, a água e o tratamento térmico que mantém aquele alimento naquele tipo de conserva. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para aliar para a praticidade para essa mulher, porque a gente sabe que a gente tem que dar conta de várias jornadas e várias rotinas, né? Silvia, implante, chip, pellet... Chip que não é a batatinha, né? É outro tipo de chip. E aí? O que você acha disso? A gente está vivendo aí um mercado paralelo meio perigoso, tá? Então, esses implantes, os chamados chips da beleza, primeiro, pela resolução 233/23 do CFM, eles não são de todo aprovados, nem legislados, aprovados. Tá? O uso desses implantes, eu acredito que pode ser muito bom, sim, para o bolso do médico que faz. Tá? Me desculpem, né? Existem a indicação de implante hoje, especificamente da gestrinona, que está presente no CIP da beleza, é para tratamento de certos tipos de endometriose. Esse tipo de implante, eles trazem uma carga hormonal extremamente alta. A mulher acaba se sentindo com a energia dos 20 anos dela, vicia, entendeu? Bagunça completamente o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ovário, enfim, e você fica dependente daquilo. Os hormônios não são isomoleculares, tá? Por exemplo, a própria gestrinona, a gente chama de um hormônio promíscuo. Porque o que é um hormônio isomolecular? É aquele que encaixa no seu receptor. E a gestrinona, por exemplo, ela encaixa em vários receptores, então ela é promíscua. E daí muitos efeitos colaterais. Então, cuidado, gente, com os chips da beleza, cuidado com esses implantes, porque você fica na mão, você tem que usar, por exemplo, 6 meses, 1 ano, você não se sentiu bem, você está com uma coisa dentro de você, não façam isso, tá? É uma agressão e eu acho que é um desserviço. Então, eu agradeço esse espaço de poder estar alertando a vocês sobre o uso inadequado e não aprovado de certos hormônios. E vamos de mais polêmica, Luísa. E aí, quais são os tratamentos estéticos adequados ou indicados nessa fase? Bom, gente, tratamento estético, primeiro, a gente tem que entender que qualquer tratamento estético,
ele vai fazer uma provocação, ele vai causar uma inflamação normalmente no organismo e a resposta a esses tratamentos vai ser o que a gente quer, né? Então vamos pensar na mulher menopausada, o que que ela quer? Ela quer melhora de pele, principalmente, né? Então, se a gente for pensar, se ela vai fazer um laser vaginal para melhorar a qualidade ali do tecido, lubrificação, diminuir aquela secura. Se ela vai fazer uma radiofrequência no rosto, um bioestimulador no abdômen, no interno de coxa, no braço, o raciocínio é o mesmo. Por quê? Ele vai, o procedimento, ele vai inflamar, então aquela inflamação do bem, tá? Só que a gente tem que pensar primeiro que o paciente não pode estar inflamado. Porque se ele estiver inflamado, inflamação em cima de inflamação gera um processo exacerbado, gera estresse oxidativo e vai piorar, não vou ter a resposta que eu quero. Então, procedimento estético é para paciente saudável. E isso tem confundido muito. Por que procedimentos estéticos hoje não funcionam? Porque as pessoas não estão saudáveis. Então, existe um preparo antes desse procedimento, né? Que é nutricional, porque a pele é dependente de nutriente. Tá? Então, depois do procedimento, a gente tem que respeitar aquelas 72 horas de inflamação. Eu não posso estar tomando muito ômega, não posso estar tomando muito cúrcuma, porque essa já é uma pergunta. O ômega está aqui. Ah, tá aí, então, tá bom. explora o ômega aí. Tá bom. Então, eu não posso inibir essa inflamação. 72 horas eu tenho que deixar essa inflamação acontecer. E eu tenho a janela de oportunidades, que são os primeiros 21 dias de estímulo, que é onde meu fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, elastina e ácido hialurônico, esteja ali ativo para a síntese. Então, o mínimo que eu tenho que ter é ingesta de carboidrato, de proteínas, de cofatores nutricionais para que essa síntese aconteça. Fazer procedimento estético em paciente que não está comendo direito é jogar dinheiro fora. E muito dinheiro. Vamos pensar assim, hoje um bioestimulador custa em torno de 3 mil, 4 mil reais. Olha o quanto que a gente tem de questão financeira, até para investir em bons suplementos durante essa fase para melhorar a qualidade de vida, né? Então mas isso é culpa nossa, gente. É porque os pacientes, eles vêm e a gente não consegue argumentar com eles. Então, dentro do consultório, é a nossa obrigação falar para esses pacientes: antes de fazer o procedimento, vamos melhorar a tua alimentação? Porque esse procedimento ele vai depender, a eficiência dele vai depender do nosso ajuste nutricional, tá? Perfeito, né? Inclusive, a radiofrequência vaginal também, além do laser, né? Também tem ótimo. Ontem eu fiz meu laser vaginal. Então... anual, a manutenção. Manutenção, é maravilhoso. Silvia, anticoncepcional, essa já é uma pergunta do nosso público. O uso de anticoncepcional pode ser prejudicial na vida da mulher, incluindo na chegada da menopausa? Veja bem, o anticoncepcional, em geral, tá? Eles aumentam o nível da proteína carreadora de hormônios, a SHBG. Então, aumentando a SHBG, tá? Você tem uma diminuição dos níveis de testosterona, que muitas vezes não é notado na mulher mais jovem, porque ela tem bastante. Tá? Então, mas é um método contraceptivo seguro. Mas, de alguma forma, eu, particularmente, não gosto de hormônio por via oral, estrogênio, tá? Porque a progesterona, ao contrário, deve ser usada por via oral ou vaginal. Então, a gente procura, hoje em dia, dar outras sugestões que não o contraceptivo, tá? Porque, realmente, ele dá bastante efeito colateral. Mas a gente tem que ver, pesar a balança e, eventualmente, há mulheres que não vão abrir mão disso. Quais são os suplementos indispensáveis na menopausa? Assim, não existe regra de bolo, né, gente? Receita de bolo. A gente tem que pensar no contexto do paciente, até pela própria questão financeira, né? São prioridades, tá?
eu vejo hoje na menopausa, pensando na questão cognitiva, que é uma das principais queixas, na questão do fogacho e tudo isso. Eu colocaria em primeiro lugar, gente, as fibras, tá? Porque as fibras, ela vai ter, tanto para paciente que faz terapia, para paciente que não faz terapia hormonal, né? Ela vai ter uma ação na diminuição da estrona, que é um estrogênio do mal, digamos assim, tá? Que está envolvido com câncer de mama, que está envolvido com câncer de ovário, com câncer de útero. Então, com certeza, as fibras, se ele não consegue atingir a quantidade de fibras dietéticas via alimentação, a suplementação, o módulo de fibras é muito importante, tá? Colocaria aí como principal. Segundo, o ômega 3. E aí o ômega 3 a gente tem tanto o EPA quanto o DHA. O DHA, todo mundo fala da questão cognitiva, mas o DHA é um anti-inflamatório de fase aguda, tá? Que é muito importante. Então, tanto o EPA quanto o DHA são importantes nessa fase. O DHA não é só para gestante e lactante, não. Ele é importante também na mulher menopausada. Então, uma boa quantidade de EPA e uma boa quantidade de DHA é super importante. E aí, gente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O terceiro seria colágeno, pensando em pele, tá? Então, obviamente que nessa ordem a gente pode ter outras prioridades do paciente, né? Mas com certeza o colágeno aí sendo... o colágeno, ele tem duas funções muito importantes. Primeiro, a hidroxiprolina, que é um aminoácido que só está presente no colágeno, ele ativa o fibroblasto a produzir, a sintetizar, é como se ele acordasse esse fibroblasto a partir da geração de fatores de crescimento, e também serve como substrato. E aí a gente não tem como direcionar para a pele, a gente direciona para tecido, né? Então a gente vai lá, para onde o paciente precisar. Colágeno faz osso? Faz. Colágeno pode fazer músculo? Pode. Não é o principal, mas pode, né? E para a pele, com certeza, ele é um dos principais suplementos aí para aumentar a densidade, espessura dérmica, tá? Então seriam esses aí. Silvia, paciente com 58 anos, menopausada, teve câncer de mama há 5 anos, muito ressecamento. E para quem já teve câncer e tem esse ressecamento, a reposição é proibida? Não é proibida? O que fazer? Não, aí a gente não deve fazer, tá? Nem para câncer de útero, nem para câncer de mama, tá? Agora, podemos fazer os hidratantes vaginais, que são excelentes. Podemos fazer os hidratantes com ou sem ácido hialurônico. Eu gosto muito dos que contêm o ácido hialurônico. A gente pode e deve fazer começando pela base, né, a alimentação, né, fazendo as tecnologias de radiofrequência e laser, que são muito indicados, tá? E a gente tem outras drogas lá fora, tá? Que a gente não tem aqui. Então, a gente tem que falar da nossa realidade. Então, a suplementação, o fitoterápico e, eventualmente, os medicamentos, não sei se ela tem calores, mas os medicamentos que possam vir a diminuir as ondas de calor, caso os fitoterápicos não tenham tido o sucesso necessário. Vamos emendar. Maca peruana. O que você vê de resultados? A maca, ela pergunta pode ser um coadjuvante e não um principal no aumento da libido, tá? Mas não necessariamente uso ela sozinha, tá? Sim. Eu uso associada a outros fitoterápicos que também podem ajudar. Perfeito. Posso? Oh, deve. Gente, nessa questão, né, a doutora Silvia falou da questão do uso vaginal do ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, como muita gente não sabe, primeiro, ele não é proteína, tá? Ele não é um ácido, ele é um disacarídeo, ele é um açúcar. E a nossa produção endógena de ácido hialurônico depende da nossa ingestão de carboidratos, tá? E glutamina também acaba sendo cofator para a produção. Então, ela falou do gel, de passar
tópico, a nível vaginal. Isso é conduta médica, né? Nutricionista, a gente não pode fazer essa indicação. Mas o que o nutricionista vai fazer na prática clínica, ali no consultório? A gente pode suplementar ácido hialurônico, porque a suplementação desse ácido hialurônico, ele ressintetiza ácido hialurônico na pele. Então, a gente aproveita 60% da dose que a gente prescreve. Então, imaginem que a gente suplementa lá de 100 a 120 miligramas, normalmente. É uma dose baixa, a gente pode ir, inclusive, mais além. A gente pode suplementar até 400 miligramas. Lá fora, a gente foi num congresso recente, utiliza-se 200, 300 miligramas de ácido hialurônico. E a gente usa, então, dessa dosagem, 60% é ressintetizado na pele e o ácido hialurônico atrai água e faz com que melhore a hidratação do tecido. E, por isso, essa questão da diminuição da secura vaginal, tá? E, mais ainda, a gente pode trabalhar com esses ativadores de fibroblasto. Então, o próprio silício estabilizado em colágeno, o próprio colágeno faz isso. Lembrar que a paciente não pode estar anêmica, porque o ferro faz toda a atividade desse fibroblasto, tá? Então, isso pode estar associado com melhora da secura vaginal de maneira endógena, tá? Então, o paciente vai fazer um laser, vai fazer uma radiofrequência vaginal, ou o paciente não vai fazer nada, mas ele precisa melhorar, a gente pode, através dessa suplementação, e os meus pacientes relatam muito isso, que melhora a lubrificação vaginal. Até porque o exudato, o que forma a lubrificação, o gel que a gente aí acaba secretando a nível vaginal, ele é ácido hialurônico, tá? Não dá para pegar ele e passar na pele, tá, gente? Ele não vai ter a mesma função, mas ele hidrata, tá? Então, ele é ácido hialurônico e, por isso, até a prevenção de candidíase e cistite, porque essa lubrificação é importante para o microbioma vaginal, tá? Então, quando o paciente fica com a diminuição dessa lubrificação, ele faz fissura, ele altera esse microbioma e fica mais propenso a candidíase e a cistite. Lembrando que isso tem muita relação intestinal. Lembram das fibras que eu falei, né? Então, tudo é consequência. A gente tem que montar um quebra-cabeça do paciente e pensar nas condutas, né, a nível de consultório. Reposição hormonal causa dislipidemia? Olha só, a gente começando a reposição hormonal logo no início, na janela de oportunidade, ela melhora os níveis de colesterol, ela melhora o perfil cardiovascular e, se introduzida tardiamente, ela piora o perfil cardiovascular, tá? Ótimo. Nós temos mais uma pergunta aqui, as outras todas já foram contempladas de alguma maneira nas nossas falas. Eu agradeço a participação de todas as pessoas que enviaram suas questões, mas eu vou deixar uma que vai ser respondida só amanhã, porque ela envolve a doutora Anete. E a pergunta é a seguinte: paciente com polimorfismo genético heterozigoto MTHFR. Jesus, ainda bem que tem ela. Por isso que eu vou deixar a Anete Marum amanhã vai falar sobre isso. Com homocisteína mais elevada, histórico de AVC na família, ou seja, o quadro já está bem desenhado. Pode fazer reposição hormonal? Amanhã vai responder, tá? E é isso mesmo. Aí vocês vão ter a resposta com a pessoa que mais entende de genética hoje no Brasil, que é a doutora Anete Marum. E eu termino aqui agradecendo a participação de todos, agradecendo muito Luísa e Sílvia por todas as contribuições valiosíssimas e agradecendo a organização do evento pelo nosso convite. Mas ainda não vão embora, porque nós temos avisos. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, gente. Obrigada. Imensamente, super me identifiquei, né? Importantíssimo desde a primeira palestra também, para a gente ter conhecimentos gerais. Quero fazer o aviso
de convidá-los para desfrutarem de toda a programação da Fijancese no jardim da casa. Tem, além disso, tem o Empório Jardim, para vocês poderem se alimentar, e yoga, meditação, atividades integrativas, experiências sensoriais também de alimentação saudável e bem-estar. Então, Vamos por tirar favor. uma foto, gente? Fiquem em pé aqui que a gente vira para vocês para tirar. E o retorno, 14 horas em ponto aqui, Vem. para a nossa programação da tarde. Tira pra gente de Imperdível. Ele tira.